reiniciar nossa jornada de comunicação institucional. A última palestra da jornada de comunicação institucional é sobre autoridade e propósito, conteúdo como instrumento de aumento de marca e performance. Quem vai falar desse tema é Rodrigo Turra, formado em comunicação social pela UFPR, fez pós em marketing pela FI Business School, pós em marketing pela ESPN, MBA em marketing pelo IBMEC, é executivo C-Level e empreendedor. Foi diretor da Engage, da rede de agências digitais do Brasil. Foi fundador da Redirect e foi adquirida pela Denso Aegis Group, um dos 3 maiores grupos de comunicação do mundo. Teve como clientes GVT, TIM, Sky, Walmart, Subway, GM, Fiat, Microsoft, entre outros. Convido ao palco agora Rodrigo Turra. Seja muito bem-vindo. Oi, bom dia. Tudo bem? Primeiro, agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui. Como vocês viram, eu sou aluno da Federal. Devo muito à Federal. A Federal foi de fato a plataforma para eu conseguir realizar todos os sonhos, os desejos e vontades que eu tinha na minha vida. Eu estou já há 30 anos já nesse mercado de comunicação, de marketing. Já é uma longa história, passa rápido, vocês vão ver, não é? Não demora muito, passa muito rápido, o mercado é extremamente ativo, a gente tem desafios diários, o mercado está mudando rapidamente, são novas tecnologias e a gente tem uma possibilidade de se reinventar o tempo todo. Né? Então eu queria agradecer novamente e espero contribuir com vocês sobre esse tema. Acho que o curso de vocês, o tema, a área é extremamente importante. Cada vez mais essa visão de comunicação institucional, de marca, né? Você teve uma época que, principalmente na época da publicidade, da grande publicidade brasileira, se falava muito em campanhas institucionais, mas hoje ela acabou terminando toda uma visão de performance das companhias também. Né? Então a gente não tem mais uma diferenciação, uma segmentação muito clara entre as visões de performance, ou seja, de geração de negócio, né? Ou de ações de mídia, de final de funil, de conversão transacional, com essa visão de comunicação institucional. E eu queria, dentro desses 30 anos que eu passei, fundei agência, vendi agência, e agora tem uma consultoria chamada Nation. A Nation ajuda a estruturar essa visão de ecossistema, em que a visão, a especialidade, o conhecimento de vocês é fundamental para que tudo dê certo e que tenha os melhores resultados. Vou passando aqui com vocês. Se vocês quiserem, no meio da apresentação, eu como apresentador ainda sou um grande profissional, eu acredito. Então, durante a apresentação, se vocês quiserem me interromper, vamos conversando, tirar dúvida, a gente pode seguir. A ideia é eu apresentar para vocês uma abordagem diferente, né? O que a gente está sentindo com os clientes atuais. Eu acabei de entregar, há 2 meses atrás, o projeto do Google. Eu fiz a consultoria para a Google Latam, desde o México até a Argentina, e o foco exatamente desse projeto para a Google era o posicionamento da autoridade e essa visão de propósito. Né? Então, a gente não está falando sobre comunicação institucional, mas sobre a essência da companhia, é isso que eu queria compartilhar com vocês. O que o mercado está exigindo, como é que isso está sendo colocado em prática, como é que isso está sendo avaliado, como é que isso está sendo cobrado, e como é que vocês podem usar isso de uma forma mais efetiva. A visão que eu queria trazer para vocês hoje é menos tática. A gente não vai falar muito sobre canal, sobre plataformas, né? Eu queria tentar trazer para vocês, baseado nessa experiência, na forma como o mercado está comprando e como é que vocês podem crescer dentro das companhias, ou dentro da oportunidade da carreira de vocês, como trazer essa visão estratégica e como que a gente tem que se portar em relação aos nossos empregadores, ou às marcas, quais são as exigências que são colocadas, quais são os obstáculos, as oportunidades que a gente tem para que tudo consiga fluir da melhor maneira possível. Né? Tem alguns vídeos que eu queria passar para vocês. A ideia aqui é a gente exemplificar algumas coisas extremamente interessantes. Né? Então, quando a gente fala de comunicação institucional, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Eu estou em 2001, 2000, comecei em digital, mas eu fui gerente de marketing do Grupo Positivo de 94 até 2000, e quando a gente começa a falar dessa mudança de
tecnologia e de digital, né, a gente acaba olhando muito para canal, né? Então a gente vai falar de plataforma, a gente vai falar de instrumentos, de ferramentas, cada vez mais fala de inteligência artificial, cada vez se fala mais de martech, né? Mas o que a gente tem que sempre ter em mente, e eu entendo como um cara de comunicação e de tecnologia também, é que a gente tem que se desapegar das soluções táticas dessa visão de tecnologia. A tecnologia para a gente é um instrumento fundamental para a gente conseguir alcançar os resultados, mas ele sempre vai estar falando de pessoas. Tem que conversar com pessoas, tratar com pessoas, entender as dores e motivações das pessoas para a gente conseguir obter o melhor resultado possível. Quando a gente olha essa mudança do comportamento do consumidor que o digital permitiu, o que a gente está falando de fato é essa grande alteração e transformação na forma como as pessoas compram, na forma como as pessoas se informam, na forma como as pessoas têm acesso ao conhecimento, principalmente a decisão de conversão. Então, mesmo a gente falando de comunicação institucional, no dia a dia da empresa, o C-level, o presidente, o CEO, o diretor financeiro, no final do dia vai saber quanto é que você colocou de verba institucional e o que isso, de fato, trouxe de resultado. Não vai conseguir escapar disso. É importante a gente ter essa visão muito clara de, mesmo fazendo comunicação, engajamento, a gente está falando de emoção, a gente vai estar falando sempre do que eles chamam do bottom line, que é a última linha, né? O quanto esse investimento, de fato, contribuiu na jornada de decisão de compra do meu cliente, na forma como o meu negócio está crescendo, né? Então, a gente acaba olhando essa mudança do comportamento do consumidor como uma questão extremamente importante e principalmente nessa operação da comunicação institucional. No momento em que o consumidor está empoderado, instrumentalizado para tomar decisão, a gente deixa de ter, de fato, uma comunicação de mão dupla, né? Vocês devem estar cansados já de escutar isso, né? Então não é mais sobre eu falando e as pessoas escutando, né? A gente tem a possibilidade de entender todos os touch points, todos os pontos de contato que as pessoas podem conhecer a marca e tomar uma decisão, uma percepção sobre a construção do que eu desejo que as pessoas vejam, né? Que é o velho posicionamento, né? Quando a gente fala de autoridade, propósito, é exatamente essa mistura, né? Como é que eu consigo demonstrar que eu conheço profundamente aquele segmento que eu estou falando? Como é que eu estou ajudando o consumidor a tomar uma decisão melhor? E, principalmente, como é que eu estou prestando e tratando propósito, né? O que eu estou colocando no mercado, muito além do seu produto? Qual é a promessa que eu estou colocando? Como é que eu estou me diferenciando dos meus concorrentes? Quando a gente está falando de comunicação, a gente está com uma média de 5 mil mensagens por dia que a gente é impactado, 5 mil mensagens. Então, se a gente não for extremamente relevante para as pessoas, a gente não vai conseguir ter efetividade, quer seja em performance, quer seja institucional. Por isso que, nessa visão consultiva que a gente tem feito, a gente usa uma visão de ecossistema, né? Então, assim, eu preciso entender o todo para tomar uma decisão. Eu preciso entender demanda, eu preciso entender audiência, eu preciso entender reputação, eu preciso entender relacionamento, eu preciso entender autoridade, preciso entender a experiência do cliente, preciso entender como é que está a minha presença e a minha localização, e aí sim a visão de ativação. Acho que essa é uma mudança muito forte que tem acontecido no mercado, e que as agências do mundo inteiro, os grandes grupos, têm tentado comprar consultorias, e as consultorias têm comprado agências para tentar fazer essa mescla, e que não adianta eu só focar no quadrante de ativação, não é sobre falar, é como é que eu consigo absorver essa visão todo de uma forma extremamente efetiva, né? Vocês vão ver que eu falo de efetividade, de eficácia, muito, essa visão de eficiência que o mercado tem exigido da gente é super importante, né? O Google, não sei se vocês viram, no começo do ano, eles lançaram um estudo novo chamado Massive Middle, não sei se vocês viram isso. O Google sempre catequizou o mercado dizendo que a última etapa da jornada era mais importante. Então, se eu estivesse procurando um produto, eu ia ver um link patrocinado e ia tomar uma decisão de compra. O próprio Google está mudando essa percepção. E eles conseguem traduzir isso nessa visão do meio confuso, né? Uma tradução híbrida, que eles chamam, que é a forma como a gente toma a decisão. Então, a gente não usa mais os conceitos de as 3 marcas mais lembradas, as 5 marcas mais lembradas, que a gente tem primeiro uma construção de recall, de reconhecimento e
depois de consideração, depois de comparação, depois de compra, depois de advocacia. Você não tem mais essa linearidade na forma como as pessoas compram. Isso é a forma como a gente vive hoje, né? É confuso. A gente entra por um momento, então, antigamente existia a regra de que se eu não tivesse marca, eu não ia ser levado. Hoje eu posso procurar por um produto. Quando eu encontro o produto e entro no site, eu, em vez de cumprir etapas da jornada, então as etapas continuam existindo, mas a etapa não é mais linear. Então eu encontro o produto. Quando eu chego no site, eu preciso ter uma comunicação de marca institucional super forte. E aí você vê a grande mudança que tem acontecido no mercado. O mercado está a segmentação de comunicação por canal, né? A comunicação institucional está em social ou está em vídeo. Né? Performance está em Google ou está em paid social, na mídia das redes sociais. Na verdade, a gente tem isso de uma forma caótica, né? A gente precisa estar presente o tempo todo, oferecendo informação para que as pessoas possam tomar a decisão da melhor maneira possível. E essa ideia do mestre Middle é extremamente interessante, porque a gente entra nessa visão dos gatilhos, então tem que ter exposição, eu tenho que ter esse gatilho tanto de exploração quanto de avaliação, porque é questão de experiência. Quando a gente está falando de experiência, isso também tem a ver com comunicação institucional, tem a ver com eventos, que é como é que eu faço com que cada ponto de contato esteja refletindo essa visão de autoridade e de posicionamento claro do desejo para conseguir me diferenciar dos meus concorrentes. Né? Por isso que a gente passa essa visão de que, para a gente, isso eu vivi, isso, né? Eu passei vários estágios, fui diretor de agência, fui gerente de marketing. Quando a gente começa a trabalhar com comunicação, a gente entra achando que a comunicação vai resolver tudo. E, na verdade, se a empresa não tiver um olhar estratégico, a gente não vai ter capacidade. Então, não é para frustrar vocês, mas é para gerenciar a expectativa. Que, assim, a comunicação é fundamental, mas sempre, e antes de tudo, a gente precisa falar de posicionamento. E o curso de vocês é o curso do posicionamento. É o curso que tem que pensar como é que a marca está se apresentando no mercado. Por isso que a gente tem que tratar sempre essa visão de comunicação é meio. A gente entra cheio de energia, achando que a gente vai mudar a empresa, mas se a missão, a visão e os valores estiverem claros, a gente não consegue fazer uma comunicação eficiente. E isso acaba mexendo diretamente no dia a dia de vocês, daqui a pouco quando vocês estiverem no mercado ou trabalhando já, isso é uma cobrança que a gente tem que ter. Então, o mercado, principalmente no Brasil, tem essa percepção de que o marketing resolve tudo. Tanto que a gente usa o termo marketing de forma pejorativa no Brasil. Né? Na verdade, o marketing é uma forma de você obter lucro gerando satisfação. Então, você não consegue entender que marketing é pegadinha, marketing é armadilha. Eu já fiz campanha política várias vezes, o mundo usa o termo marketing como se fosse uma forma de você enganar as pessoas. E a questão de satisfação da experiência está completamente, totalmente associada à forma como você está vendendo, está preparando a forma como você se apresenta. Tanto que o nosso velho bom Peter Drucker, né, o professor da administração, ele fala que a cultura come a estratégia do café da manhã. Ou seja, não adianta a gente chegar com uma super estratégia se a cultura da empresa não está preparada para isso. Então a gente tem que entender onde é que eu estou, como é que as pessoas pensam. E a gente tenta mudar o mundo, mas talvez a gente não consiga mudar o mundo inteiro tão rápido como a gente deseja. E essa mudança que a gente tem é muito clara, essa mudança do comportamento do consumidor, e a gente começa a olhar coisas que para vocês são fundamentais, né? Na forma como a gente vai construindo essa mudança de visão do mercado e do mundo. Né? Então você sai de uma visão de produto cêntrico, orientada ao produto, e você tem que ser um super cêntrico o tempo todo, orientada às pessoas, ao consumidor, à audiência. Você deixa de ter uma visão de persuasão e passa a ter uma visão de relevância. Eu preciso ser relevante. Não adianta dizer assim, eu sou bacana, eu sou maior, eu sou bonito, eu sou diferente, eu sou grande. Todos os atributos ou benefícios que a gente pode trabalhar no posicionamento. Na verdade, o que eu preciso entregar para as pessoas é relevância. Se eu não for relevante para a vida do cara, minha comunicação não está funcionando para nada, a não ser inflar o ego do dono. Não é para isso que está sendo contratado, nem para isso que a gente estudou e o que a gente quer fazer, né? A gente muda a visão de discurso para diálogo, então não adianta eu falar se eu não tiver canal de entrada e saída, escutar as pessoas, entender o que elas estão falando. Então, eu tive a oportunidade de atender samba e economia voluntária no Brasil, a gente foi
a segunda marca a atingir 1 milhão de fãs no Brasil no Facebook, a segunda marca. E a gente usava muito essa visão de monitoramento e listening da marca. Entender cidades que desejavam o samba para poder abrir uma loja do samba lá. Entender que tipo de produto que eles estavam falando sobre o samba, teve uma época só se falava do frango, para poder decidir o novo tipo de produto para que eles não ficassem associados com o KFC mais próximo do Burger King ou do McDonald's. A forma como a gente está entendendo as pessoas, a satisfação dos desafios que eles têm para tudo isso. Então, a gente muda essa visão. E aí, rapidamente, para a gente não ficar muito tempo nesse slide, essa visão de impressão e expressão, então, para a gente é fundamental. Isso a Coca-Cola, eu tive a oportunidade de participar 6 anos seguidos em Nova York, de participar do evento Nova York de marketing digital, e conheci a diretora de marketing da Coca, e ela apresentava muito essa visão de impressão e expressão. O que eles falam? Mesmo a Coca-Cola sendo um dos maiores investidores em mídia do mundo, mesmo eles comprando todo o dinheiro do mundo, eles nunca vão conseguir ter a quantidade de impressões da marca, através de mídia, maior do que as expressões das pessoas falando sobre a marca. Então essa é uma grande mudança, porque você deixa de ter o controle. Então a Coca-Cola tem claramente no conceito deles, tem um material chamado Liquid Link, depois posso passar o link para vocês, é aberto, é a visão estratégica da Coca-Cola aberta para o mundo no YouTube, em que eles dizem que na verdade o que eles precisam é direcionar as conversas, mas não estar acima, ou ser mais importante do que as conversas das pessoas. Então você tem uma mudança de percepção muito clara, né? E aí você começa outras importantes, né? Não é sobre promessa, é sobre entregar de fato, é sobre diferenciação, é sobre ser proativo, é sobre ação e percepção, é sobre localização e autoridade e uso de dados, né? A gente precisa ser data-driven, né? Todo mundo adora falar esse termo também, mas a gente precisa usar ferramenta para a gente entender, e principalmente hoje, a gente tem na consultoria muitas ferramentas desse tipo, que você consegue, por exemplo, testar através de inteligência artificial o funcionamento. Se o que você está falando e o que as pessoas estão escutando é exatamente isso que você deseja. Porque esse é um desafio que todos vocês vão ter, né? É a subjetividade na decisão de comunicação. Eu gosto do amarelo, eu quero o azul, a marca está pequena, na direita, a foto. E hoje, toda essa instrumentalização, as plataformas, tecnologia permite a gente tomar decisões mais assertivas disso, né? E isso, logicamente, acaba entrando nessa visão da comunicação, nessa visão da era da experiência, era da atenção e essa visão de brand performance que é importante, assim, né? Era da atenção, como vocês sabem, né? É escasso o tempo que a gente precisa ganhar das pessoas é a atenção. Então a gente precisa entender que o meu concorrente não é um concorrente direto da minha categoria. Qualquer um que tenha uma comunicação melhor que ninguém que tira a atenção. Então, quando eu estava na iProspect, eu fui presidente da iProspect em São Paulo, eu vendi a agência. A iProspect era uma rede global de performance, eram 86 escritórios no mundo, e era a maior operadora do Google no mundo também a agência. Então, no Brasil, operava centenas de milhões de reais sobre mídia digital para grandes clientes. Tive a oportunidade de aprender com eles, né? E aí você tem uma questão hoje, que é essa visão de brand performance, né? Como é que eu meço a comunicação institucional? Então, P&G, a gente tinha um hub para eles, 35 pessoas trabalhando só para a Procter, com essa visão de brand performance. Como é que marca é medida em qualquer investimento, no Twitter, ou no X, ou no Facebook, ou em mídia programática, ou qualquer ação, como é que isso de alguma maneira alavancava brand lift, percepção de marca, o equity de marca, como é que mudava a consideração, como é que mudava a etapa de jornada e acelerava a conversão para o ponto de venda. Então, para vocês é fundamental conhecer e aplicar essa visão do brand performance em tudo que vocês estejam fazendo, né? E isso vale para, logicamente, todos os touchpoints, né? E aí como é que eu consigo permear a companhia? Eu acho que essa é a diferença que as agências estão sofrendo hoje em dia. As agências não estão conseguindo ter essa visão do todo. Eu falo isso porque eu fui agência há muitos anos e a gente sabe que está ficando obsoleto o modelo de agenciamento de mídia sem uma visão estratégica e mais distante, você conseguir entender uma visão holística, o ecossistema, para que vocês possam, de repente, ter essa posição de ser o estrategista que está cuidando de todos os pontos de contato com a marca. Eu gosto muito de alguns exemplos que a gente tem. Um deles é da Virgin, acho que vocês conhecem, o Richard Branson, é um cara super legal, assim, é um cara que usa muito a comunicação institucional,
consome muito de relações públicas para tudo que ele faz. E na Virgin Airlines, que é uma das companhias dele, ele passa de algumas visões, por exemplo, no aeroporto, quando você vê os times de atendimento dos aviões, todos eles andam pelo aeroporto de formação de ver como se estivessem voando. Então, só o deslocamento do time por dentro do aeroporto é um evento. Eu vi isso em Nova York. Você para ver o time da Virgin se deslocando com essa posição. É um negócio super legal, que tem a ver com o negócio de vocês. Eles descobriram, através de dados, que as pessoas ocupavam os saleiros do avião. Não sei se vocês já viram isso. Ocupavam os saleiros do avião da Virgin. E aí o que eles pensaram? Em vez de perseguir as pessoas que estavam roubando, eles escreveram embaixo, roubado da Virgin, você poder levar para casa. Porque era exatamente isso, assim, é a experiência com o mar. Ele queria ter essa coisa mais livre, mais descolada, na forma como ele estava apresentando as coisas. Então você vê que tem a ver com o posicionamento da comunicação. Eu fiz Universidade de Disney em Orlando, rapidamente lá em alguns cursos, né? E você vê que a Disney tem uma visão muito forte da forma como ela apresenta essa visão de padrão, né, de sistemas, do sistema de apresentação, tudo acaba pegando a forma como eles se comunicam. Isso aqui é um corredor da área da RH deles. Então, quando você vai se aplicar para você trabalhar na Disney, você não entra num lugar para você ser entrevistado, é uma rampa. Conforme você vai subindo a rampa, tem mensagens de crescimento motivacionais, e aí você chega num átrio, você tem todas as pessoas, os personagens da Disney te recebendo. E isso é muito importante porque tem a ver com a experiência da marca, né? Isso de fato está super colocado em tudo que eles fazem. E aí a gente começa a olhar essa questão de comunicação institucional e as mudanças. Eu acho que tem alguns tipos que a gente pode passar, que os que eu gosto bastante são recentes que a gente pode dar. Eu acho que eu daria por meu dinheiro em alguma dessas empresas de tecnologia, sabia? Itaú. Mas Itaú é um banco. Ué, mas Itaú é um banco. E uma empresa de tecnologia. Como é que é? O Itaú tem ciência de dados na nuvem, inteligência artificial. O Itaú tem um algoritmo que faz 12 bilhões de combinações para entregar uma recomendação de investimento. Itaú não para. Incrível, né? Às vezes a solução está bem na nossa frente. E vem mais por aí. O Itaú não para. Por que você não para? Itaú, feito com você. Poxa, por que Itaú não anuncia isso? Eu acho que isso é um grande exemplo de comunicação institucional, né? Então, assim, eles estão mostrando que eles estão com um público mais aderente, um público mais jovem, que está acostumado à tecnologia. E, logicamente, tudo isso que eles estão fazendo não é porque eles são bacanas, né? Porque o Nubank entrou com o aplicativo, o Nubank se tornou a terceira empresa com melhor taxa de atendimento de call center no Brasil, virou um case de atendimento. Então, acabou forçando as grandes companhias a se deslocarem institucionalmente. E é uma questão interessante, você vê que eles estão há algum tempo, né? Todo mundo conhece o Itaú, né? E aí você olha que eles tinham um posicionamento, você vê que a comunicação, ela deriva da visão estratégica da companhia, né? Então você olha que tinha um Itaú feito para você, e você tem uma transformação do Itaú feito com você. Então você começa a entender essa relação mais próxima de construção da marca. Então é sutil, mas é um grande case de comunicação institucional, né? Isso aqui tem a ver com o posicionamento, da forma como isso desce pela companhia, a forma como o aplicativo funciona, a forma que você é atendido, a forma que as pessoas colaboram e trabalham dentro da empresa. Então isso tem que permear o mundo, senão isso vira campanha. A gente não vive mais no mundo das campanhas, né? Por isso que a gente acaba olhando muito como visão e valores, tem que sair da parede e fazer parte do dia a dia da empresa, né? E aí, quando a gente olha essa visão do why, vocês já viram essa visão do why, né? Acho que vocês já devem ter passado assim. Cada vez é mais importante, assim, por que eu existo, por que eu faço e por que de fato eu estou contribuindo. E a gente começa a olhar a importância de vocês conseguirem pegar pela mão as empresas e fazer elas repensarem de fato essa visão, né? De que a missão é organizar a informação do mundo. Eu não sou um buscador, eu quero organizar as coisas do mundo, né? Eu quero que a Havaianas leve a alegria de viver do brasileiro, não estou vendendo celular. Isso é importante para a gente entender o quanto isso afeta a forma como a gente está apresentando as questões, né? Quando você olha a Disney, é fazer as pessoas felizes, não estou vendendo um parque, sobre emoção, sobre
alegria. Quando a gente olha a própria Apple, né, você tem essa coisa do Think Deeper. Eles lançaram isso é antigo. Mas assim, a gente está falando de 2023, um lançamento que eles fizeram em 1984, que é uma visão extremamente avançada, que poucas empresas ainda usam, de você se apropriar de fato do funcionamento de eu sou challenger, né? Eu desafio o mercado e desafio os meus concorrentes. Né? Então, você vê que isso é extremamente importante para tudo que está sendo feito, está sendo colocado. E aí, quando a gente está pensando, de fato, nessa visão de o quanto isso, de alguma maneira, está impactando as pessoas, a gente tem vários clientes que a gente toca na conta da consultoria, que a preocupação deles é: meus 15 milhões que eu estou colocando em mídia está funcionando? Não sei, porque muitas vezes as pessoas estão entrando no Google para procurar, ele tem problema no ranking, ele tem problema de reputação nas redes sociais, o conteúdo que ele entrega é um conteúdo vazio, ele não tem diferenciação e a briga é com a agência por causa da mídia. Então, esse é um papel interessante dessa mescla que vocês estão aprendendo, que vocês podem aplicar nesse novo cenário, nesse novo mundo. Por isso que, para mim, é fundamental isso, assim, essa visão estratégica que vocês têm a oportunidade. Não tem ninguém no mercado. Eu fiz comunicação social, eu fiz relações públicas. E a RB tem essa aderência mais próxima do que a marca. Né? E eu acho que é uma aderência muito grande com o que vocês estão fazendo aqui. Né? É diferente de publicidade, é diferente de jornalismo. Né? A gente consegue usar, e o mercado não tem gente preparada para ter essa visão estratégica mais ampla, mais integrada, que possa, de fato, cuidar da marca de ponta a ponta. Quando você olha profissionais de marketing no Brasil, diferente dos outros lugares do mundo, ele é considerado um cara que cuida da agência, da mídia e da comunicação. E não é isso. É o cara estrategicamente posicionado na companhia para fazer a visão entre o mundo de fora e o mundo de dentro. De olhar os concorrentes e saber como as coisas estão funcionando e como você tem que agir. E principalmente o cara que está aferindo o resultado. Então a gente é extremamente fundamental e importante essa visão de geração de negócio e de crescimento. E quando a gente está falando dessa visão, o tempo ainda. Hoje estou correndo aqui. A gente tem uma coisa que a gente precisa pensar, e tem dois cases aqui que são interessantes para a gente conversar daí um pouquinho sobre essa abordagem, primeiro da estratégia, que tudo que a gente fizer tem que ser verdade. A gente não consegue mais fazer nenhuma promessa que não seja colocada em questão. Então, você não consegue mais achar que o mundo é feito só da comunicação no break do Jornal Nacional e que isso vai funcionar. Então a gente tem que entender que as pessoas estão navegando de uma forma caótica em todos os momentos. Eu lembro que numa das apresentações, alguns anos atrás, uma pessoa perguntou para a diretora de marketing do Bank of America. A pessoa falava de grandes contas, um mais velho, e perguntava por que o Bank of America está no Twitter. E a resposta era super legal, era: eu preciso estar onde as pessoas queiram, desejem que eu esteja. Tem sobre meu desejo, meu entendimento. Tanto que a palestra dela na época era esses meninos de calça jeans. Era uma coisa assim, que dentro do banco, todo mundo de terra, como é que você entra sendo o cara que está desafiando o sistema e está desafiando os padrões que estão estabelecidos. Né? Então, essa visão de que você sabe onde as pessoas estão, e principalmente quando a gente está falando de funcionamento, a gente tem que falar da audiência, né? Quem são as pessoas. Por isso que volta lá que eu mencionei no começo. A gente vai passar, a gente está passando pela revolução da tecnologia, mas a gente vai entender com quem que eu falo, quais são as audiências, quais são os desejos, quais são as motivações, o que interessa para você ser relevante. Eu não consigo entregar essa verdade que é fundamental. Tem um filme, infelizmente ele não tem legenda, mas é um filme da Volvo que eu acho espetacular. Assim. E a ideia do filme, acho que dá um spoiler já do filme, acho que você já deve ter visto, numa matriz de funcionamento, a Volvo sempre se colocou como o veículo mais seguro do mundo. Não é o mais caro, né? Não é o mais equipado, né? Não é o veículo, mas eles são o mais seguro. Tudo que você olhar da Volvo, a qualidade da comunicação tem a ver com a qualidade da percepção do posicionamento que eles têm. Eles não são Mercedes, eles não são BMW, eles não são Porsche, eles não são Lexus, que é mais por menos, né? Uma coisa mais por mais por menos. Eles não querem ser isso do jogo competitivo, eles
Eles querem ser, de fato, ficar a bandeira e ser essa pessoa. E aí eles fizeram um filme sobre qual é o maior crash test possível, teste de segurança do mundo. Qual é o que seria o mais completo, mais desafiador teste de segurança do mundo? E aí eles têm esse filme que eu queria compartilhar com vocês. Hey, I'm Björn, and I'm here at Volvo to find out what is the ultimate safety test. These are the silent photo crash tests. They are brutal. Yeah, seems fine. This one is my favorite. The run-off road test. Impressive, right? But is it the ultimate safety test? This is the big one. The 100-foot drop. So is this the ultimate safety test? Well, it depends. What do you... Qual que é a mensagem, né? Estamos dentro do funcionamento de segurança. Qual que é o Ultimate Safety Test? O teste, o maior teste de segurança não é a segurança dos passageiros do motorista, é a segurança do mundo. Por isso que todos os nossos carros passam a ser elétricos a partir de agora. É um negócio lindo, institucionalmente lindo, dentro do posicionamento, e aí você vê o poder da comunicação orientada por uma visão interna. De novo, essa visão estratégica. Aqui tem um interessante, eu vi essa apresentação também há alguns anos fora, a mulher e a Globo, principalmente, tem um movimento super legal, né, sobre o questionamento e o entendimento sobre a beleza, o mercado de beleza, né? E aí eles fizeram um filme belíssimo, que eu queria mostrar para vocês. De novo, o spoiler, o final do filme fale com a sua filha antes que o mercado da beleza fale com ela. Então, tem esse filme, depois tem uma virada interessante para a gente olhar como tem essa questão da verdade é fundamental. Hey, I'm Björn. Björn, por favor. Institucional, ter uma causa, propósito, né? Dizendo assim, fale com a sua filha, que o mercado da beleza fale com ela, lá, programa da autoestima. Filme super legal, né? E quem apresentou o diretor global da Unilever, o Simon, né? E aí ele contou que logo que eles lançaram esse filme, 2 semanas depois, tinham 2 orangotangos do Greenpeace escalando o prédio da Unilever na janela dele, em Nova York. E os caras fizeram exatamente um filme em cima desse aqui, que daí no final coloca a mensagem, que é esse aqui. Esse aqui.
mensagem é a Globo destrói as florestas da Indonésia que usam o óleo. Então, isso, quando a gente... É uma coisa chocante isso, né? Porque é exatamente essa visão da comunicação institucional que a gente estava falando lá atrás, né? Então, assim, uma visão estratégica, uma visão olhando para as pessoas, uma visão em que a gente tenha, de fato, posicionamento, propósito e que a gente tenha verdade. Se a gente não tiver verdade, se a gente estiver fazendo, a gente não vai conseguir ter sucesso, né? Essa era a ideia hoje, passar essa visão mais geral, estratégica, está sendo feito, está sendo cobrado na forma como o mercado e as marcas estão exigindo posicionamento. Vocês estão num momento super legal, assim, é uma oportunidade, faltam profissionais com essa característica, tem que, de fato, ficar maneiro, ocupar esse território. E me coloco à disposição de vocês. Se tiverem qualquer pergunta, alguma coisa, espero ter contribuído com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Pessoal, é o último momento de perguntas. Vamos abrir um tempinho. Quem tiver dúvida, ou tiver alguma pergunta, pode responder. A gente vai estar caminhando aí. Tudo bem? Vamos lá. Bom dia, Rodrigo, eu sou Gabriel. Considerando que o valor de uma marca, sua performance é algo que a gente pode talvez chamar de intangível, como hoje uma marca pode medir a sua performance a partir dessas campanhas que ela faz? Engajamento, venda de produto, enfim, como que a marca pode medir isso? Perfeito. Hoje avançou muito, né? Antigamente você tinha poucas empresas globais que faziam esse tipo de avaliação. Então, você tem, primeiro, uma avaliação financeira da marca, né? Você tem várias, depois manda até o link para vocês verem, tem várias companhias que fazem essa avaliação financeira de marca, né? Que é o quanto ela, como proxy, né? Ela me ajuda a diminuir o investimento em mídia, consegue fazer com que as pessoas comprem mais rápido e comprem diferente do consumidor. O sistema tem uma visão, uma vertical extremamente interessante e possível de fazer acessível. Antigamente só as grandes marcas globais conseguiam pagar esse tipo de solução, só tinha empresas dos grandes grupos de comunicação que ofereciam isso, hoje está mais próximo, né? A segunda coisa que você pode fazer rapidamente é quando você começa a associar a marca com as visões táticas que vocês estão aprendendo e fazendo. Então, quando começa a olhar SEO e busca por marca, é um indicativo de robustez de marca. Então, a gente olha muito mais o SEMrush, ou o SimilarWeb, ou qualquer ferramenta de SEO, em vez de você analisar se você está sendo indexado para a busca, a gente olha se você tem força de marca. E eu consigo comparar isso com as pessoas. Não custa nada. Você tem aí ferramentas gratuitas para dizer isso. Olha, quantas pessoas procuram pela minha marca, quantas pessoas procuram pela marca do concorrente. Isso denota força de marca, lembrança de marca e desejo de conversão naquela marca. Isso é super legal. As ferramentas de social, que são de listening, não de publicação e interação, né? Mas as ferramentas de escuta, de monitoramento. Como é que as pessoas, qual é a sentimentalização associada à tua marca, né? Estou bem, estou mal, qual é a qualidade das interações que eu tenho com as minhas pessoas, com os meus clientes dentro das minhas redes proprietárias, dentro das minhas redes sociais. Qual que é a qualidade? Isso tem que ser umas ferramentas super legais hoje, que você copia e cola todos os textos, você joga na ferramenta, e ela te dá duas coisas. Te dá emoção dos textos, ela transforma essa visão semântica em emoção. Super legal para você entender se essa emoção do teu texto e o texto dos teus clientes está associado com a tua visão de marca. Isso funciona super bem. E tem algumas ferramentas que estão usando hoje, um conceito chamado Potion, que é um conceito de psicologia de traçar perfil. Então, a partir dessa visão semântica do conteúdo, você consegue dizer qual é o perfil e a persona. Não aquele exercício de persona que todo mundo senta na sala e diz qual que é o carro, qual que é a roupa. Diz exatamente, baseado nessa visão linguística, semântica dos conteúdos, como é que isso se reflete no perfil. E você tem hoje também a possibilidade de você fazer pesquisas de brand lift. Isso para a mídia e para as ações de comunicação são as mais importantes. Eu fiz isso e roda uma pesquisa. Não tem como não rodar uma pesquisa. A gente tem que ser data-driven, né? Qual é a percepção, qual é a lembrança e qual é a associação de marca que eu tenho antes e depois de uma campanha. E
Você tem hoje o MindMiners, uma plataforma de pesquisa, custa R$3 mil o ano da plataforma. Você faz pesquisa de saúde de marca, você faz pré-teste de comunicação. Então, assim, as ferramentas, teve uma democratização desses acessos hoje. Então, saber usar isso é extremamente importante. Então, você acaba dando uma plataforma de coisas de marca, né? Uma gestão financeira, o uso das ações táticas, o uso de pesquisa para você conseguir construir essa percepção de marca, que é fundamental. Principalmente, né? Sai da China. Vocês vão ver, vocês vão surpresos. Eu acho que o dado vai dizer, nós estamos para cá, a gente vai fazer isso, os clientes querem isso. Gostou? Mas alguém, gente? Em relação ao olhar estratégico que você tinha dito, você quer dizer alguma área assim, mais administrativa, por exemplo, análise de ambiente externo, interno? Como seria assim um olhar? Isso é um bom ponto. A ideia é que isso é um capoete do mercado também, né? A gente sai do nosso olhar, dos nossos valores, das nossas crenças para fazer a comunicação. Na verdade, a gente tem que parar de entender. E eu, enquanto consultor, eu não estou vendo a tua marca, estou vendo várias marcas, estou entendendo um pouco disso. Então, sempre sai essa visão estratégica, vai passar por macroambiente, vai passar pelo microambiente, principalmente pelos concorrentes, entender o que eles falam, qual é a proposta de valor, quais são os benefícios e atributos que esses caras têm, entender quais são os fatores críticos de sucesso do consumidor de vocês. Né? Então, por exemplo, quando eu estava no Positivo em 94, você olhava os fatores críticos de sucesso, né? O que as pessoas entendiam como importante na comunicação para tomar uma decisão de compra? A infraestrutura, professores, material didático. 5 anos depois, localização era o segundo ponto mais importante. Curitiba tinha crescido, o trânsito tinha piorado, então a comunicação muda institucional. Não é mais só porque eu sou bacana, é porque eu também estou perto. Então, você olhando essa visão estratégica que a gente fala, né? Como é que a gente consegue ter esse cenário competitivo e aí essa visão do marketing acaba prestando que a gente tem que adotar isso e a comunicação como consequência. Ela vira um meio e a efetividade dela acaba sendo mais forte. Mais alguém? Opa, o que a gente faz com os haters? Porque essa aí do Greenpeace foi brava, né? E a gente tem que comunicar a empresa, e daí? Como é que a gente sobrevive? Esse é um desafio enorme, não só para o Unilever, mas para todo mundo. Né? Eu acho que tem, se não tem uma fórmula mágica, né? Tem uma fórmula mágica. Né? Existem formas de você conseguir tratar isso. Né? A primeira coisa, eu acho que as redes sociais estão exatamente nesse momento de transição. Né? Antigamente era um canal de comunicação e ela é hoje um canal de atendimento. Se as marcas não compreenderem isso, é o primeiro erro. Tem que estar preparado para atender. Normalmente você tem uma estratégia muito bem definida de comunicação, mas não tem um suporte de saque junto. Então, a primeira coisa, estrategicamente tem que acompanhar e a gente tem que entender que não é mais o que a gente acha, não é o que a gente quer, porque as pessoas querem. Você abrir um canal, a pessoa quer falar com você, e a resposta é imediata. No Subway, quando a gente começou esse trabalho, mudou muito o social media, de quando a gente atendia em 2012, 2013 para cá. A gente fez uma mudança no saque, que os caras diziam assim, achei qualquer coisa dentro do sanduíche. E a gente mandava ele um formulário para ele se identificar com o CPF. Assim, era ruim, criava uma fricção, esses caras nunca continuavam. Não se identificavam, nem formalizavam, porque a rede social permite você simplesmente espernear e às vezes legitimamente cobrar realmente que você está insatisfeito,
Mas você tratar isso de uma forma objetiva, como um site ou como um canal, pode ser a melhor forma. Uma outra coisa que está acontecendo muito é a mudança da quantidade de postagens orgânicas para troca para mídia, né? Quando você olha social, você tem 2% de alcance orgânico, né? Então você tem 1000 pessoas, essas 1000 pessoas, 20 vão ver todo o teu discurso. E como, de fato, tem muito hate, tem uma bolha de entretenimento muito grande por trás, tem se diminuído a quantidade e você olhando muito mais a qualidade do engajamento. Mas, para resolver, volta na questão do negócio. Não é a comunicação que vai salvar. Se o negócio está ruim, vai ter problema. Se o produto não entrega, vai ter problema. Se o produto quebra, vai ter problema. O hater, pelo hater, a própria comunidade acaba defendendo a marca. E aí é a questão de você ter os lovers, né? Então, você tem um trabalho de arrumar a casa precisa estar arrumada, e você precisa ter as pessoas engajadas para que elas mesmas possam defender a marca. Não é um negócio simples, não é um negócio fácil, mas é o que a gente tenta fazer para ações, né? Tive um cliente que é uma companhia de energia, e eles fecharam todas as redes sociais. É só problema. É só problema. Então foi uma decisão estratégica para eles. Agora, se olha o Guaraná, é um sucesso. Porque o Guaraná, você nunca vai ter um problema com a garrafa do Guaraná, né? Então, as redes sociais são lindas, super engajamento, extremamente elevado para compartilhamento, né? Todas as taxas de interação, de engajamento são um sucesso. Então, depende muito da marca. Ajuda? É um caminho. É uma luta. Isso.